cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer, é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Muito bem, agora são 8 horas 14 minutos em Campos, 8h15. Voltamos ao vivo com o Folha no Ar. Reta final do programa de hoje no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos que amanhece com sol, previsão de tempo bom para hoje, com máxima de 30, mínima de 20. Agora já faz 24 graus aqui no centro. No programa de hoje, estamos tendo o prazer de receber aqui o Dr. Luiz Eduardo Castro de Oliveira, que é médico nefrologista e coordenador do NF Transplante. Dr. Luiz Eduardo já falou aqui no primeiro bloco sobre essa polêmica envolvendo aí o caso Faustão, explicou detalhadamente e tecnicamente que a fila do SUS não foi furada, não foi, como se diz, não foi cortada. Então, tá falando aqui sobre beber água. O Faustão fez a cirurgia dentro do prazo, dentro do previsto, para o doador, né, de que ele tinha a compatibilidade, explicou todos os detalhes aqui. As pessoas comentam e andaram comentando e vão comentar naturalmente, mas o programa fica de base aí para que as pessoas também possam ter uma noção do que é de fato essa lista do SUS, essa fila de espera aí pelo SUS e como que funciona. É só querer pesquisar sobre porque tem gente que prefere continuar falando, aí não tem jeito, a gente tem que, como diz a garotada, arrastar para cima e tocar o barco. O doutor Luiz Eduardo, a gente vira um pouco a chave agora para falar sobre duas coisas importantes. Uma é o aumento de captação aqui pelo nosso NF Transplante. NF Transplante que também é regional, né, é pelo estado do Rio, mas que segue a lista do SUS, né? E o senhor pode explicar isso melhor para a gente. Houve um aumento no primeiro semestre muito significativo, quase que 50% em relação ao ano anterior, e também para a gente falar sobre essa campanha do Setembro Verde, que é o mês de doação, e eu quero falar muito sobre essa questão de que tinha na carteirinha de identidade nossa quem era doador, quem não era, em que pé ficou esse registro aí nos documentos, e se isso continua, não continua, como é que é? Só sobre aqui o NF Transplante, como é que está hoje um balanço já desse ano? O senhor fala para a gente aí. Parte da premissa, né, que a gente tem esse sistema, que o NF é mais de informação, educação, divulgação a respeito dos transplantes e ações correlatas. E cada hospital que tem mais de 80 leitos, que tem urgência, emergência, trauma, etc., por obrigação legal, tem que ter uma comissão intra-hospitalar para doação de órgãos e tecidos para transplante. É uma comissão obrigatória
em todos os hospitais nesse porte. E em Campos, o único que é atuante e funcionante realmente é essa CIDOT, que a gente chama, para simplificar, essa comissão que trabalha em conjunto com a NF, a equipe é semelhante, né? Tem a mesma atividade bem correlata, e essa CIDOT do Ferreira Machado, que é composta por 2 médicos, que eu faço parte, no momento estou licenciado, mas sempre atuante, não tem jeito, né? Uma outra tem uma médica, a professora doutora Patrícia, tem um assistente social, né, tem o Marcelo, tem um psicólogo, Luiz Antônio Cosmelli, né, e uma enfermeira que foi reposicionado a função agora recentemente, e além de ter alguns auxiliares operacionais de saúde que fazem a busca ativa dentro da instituição e a gente recebe até acesso de outros hospitais de Campos e região. Então isso tem tornado cada vez mais o sistema um pouco mais eficiente na detecção de possíveis doadores, de possíveis candidatos à doação. E a gente tem melhorado a resposta, o resultado disso tem que ser, além de os colegas médicos mais novos serem mais conscientizados a respeito de doação. Então isso aí às vezes não estão habilitados ainda ou não estão bem preparados, mas eles nos recorrem para poder dar as informações e orientações. Então isso tem facilitado a detecção de possíveis doadores e, logicamente, com mais notificações e mais acessos aos casos, a gente consegue mais famílias que têm. Mais ainda, por exemplo, a gente já teve, no ano passado, por exemplo, né, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos, até julho, nós tivemos 9 notificações e 4 captações. Quer dizer, 9 autorizações e 4 captações. Mas teve autorização na família ou não foi? Mas às vezes a gente tem autorização na família, mas às vezes não dá tempo de acontecer a captação, porque exige justamente o acesso da equipe para fazer a captação, os exames que são necessários para ver se aquela pessoa é boa para ser doadora, né? Para os órgãos serem utilizados com zelo. E às vezes não dá tempo para isso, ou quando vai se ver o caso, como é que é mesmo, seja a família doadora, mas às vezes o paciente já está numa situação tão crítica sob o ponto de vista de infecções e de falência de múltiplos órgãos que não pode ser aproveitado. Então, das 9 autorizações, nós tivemos 4 captações. Dessas 4 captações, 8 rins, que beneficiou rim para 8 pessoas, né? Fígado para 4 pessoas, 2 corações foram utilizados, além de pele e tecidos. Então isso a gente beneficiou bastante pessoas que foram beneficiadas com essas captações, com essa efetivação da captação, né? Então eu acho que isso é importante, que as pessoas conversem entre si, os familiares, né, para ver, se inteirar, se educar, né, se informar, para poder justamente saber quanto que pode de benefício trazer para muitas pessoas. E sobre a questão que você... Se o senhor entrar na questão da doação em si, e a gente falar desse Setembro Verde, que aí já é parte dessa conscientização, eu estava pensando aqui, será que na faculdade não deveria ter um trabalho? O senhor falou sobre esses novos médicos, tem dificuldade entre eles sobre essa questão? Não, eles não estão atentos a isso? Nós detectamos há uns anos atrás, justamente a gente sempre, para poder a gente se aprimorar, a gente deve olhar para dentro, né? Então a gente, quando começou esse trabalho no início dos anos 90, no Ferreira Machado, a gente identificou, com o correr do tempo, a dificuldade maior de obtenção, de detecção de possíveis doadores, era a própria unidade de saúde, quer dizer, os componentes da assistência, por causa da não informação. Então começamos a fazer um trabalho de informação e, paralelamente, fomos à escola e
ao longo dos anos, nós temos participado de algumas disciplinas dentro da escola, da faculdade, que fala sobre o assunto, sobre morte encefálica, discussão, doação de órgãos, identificação de possível doador, e a gente participa isso na formação médica de muitos alunos. E isso aí tem gerado, muitas vezes, ex-alunos que ligam para a gente: professor, está me ligando, isso a gente fala de uma forma muito carinhosa, né? Se refere a gente: professor, estou com um caso aqui que pode ser, eu acho que pode ser, pode viver. A gente sempre está disponível para isso, e isso aí que faz a gente fica feliz, porque o novo colega, muitas vezes reconhece esse trabalho e fica feliz, ele também fica feliz que ele profissionalmente está fazendo uma coisa útil, né, para outras pessoas, e identifica aquilo que ele aprendeu na formação médica. É porque se vai renovar. Naturalmente o novo sempre vem, não tem para onde fugir. Então que já venha. Né? Deveria até ser obrigatório, o tema devia ser tema, obrigatório. Né? Isso não é obrigatório, mas a gente faz isso aí, que participa da formação, que isso Sim. é mais de identificação de profissionais que estão na ponta, a residência, e que estão mais fazendo especialidades, seja na terapia intensiva, seja na emergência, mas a gente está fazendo desde a formação do futuro médico. Perfeito. Sobre a doação em si, eu quero ser doador de órgão. Aí foi criado no Brasil, e aliás o senhor foi contra, o senhor chegou a ir a Brasília na época para ser contra esse tipo de situação, porque não ia dar certo. Já parece que, eu não sei, as coisas que são tão fáceis, a gente que complica tudo, né? Os caras, você é deputado, mas você não é da área, não? Você é convidado para criar uma lei, para fazer um projeto de lei. Você tem que buscar os especialistas. Né? Eu acho que o brasileiro às vezes fica querendo buscar e copiar atitudes. Se for nos Estados Unidos é quase tudo, né? Na verdade não pode ser assim, né? Você tem que ir de acordo com a cultura nossa, e a gente trabalhar a educação, trabalhar a informação, para que as pessoas decidam aquilo de uma maneira bem... eu vou contar, nos inícios dos anos 90, a gente foi convidado, junto com 39 outros serviços que faziam transplante à época, a gente fazia transplante de rim em Campos, fomos convidados por uma reunião pré-congresso, o Congresso de Transplante de Órgãos e Tecidos, o Congresso brasileiro, mas era uma reunião antes do Congresso sobre um projeto de lei que ia entrar para ser sancionado pelo futuro presidente, que ia assumir logo 2 meses após aquela oportunidade, e que foi colocado, era um deputado que estava levando o projeto para apresentar os componentes, né, daquela reunião, assessorado por um médico, e apresentaram o projeto, e foi colocado em discussão, e praticamente todos que estavam presentes foram contra que aquilo fosse colocado de imediato, que precisaria primeiro ter uma campanha muito importante, intensa, de educação à população, né, para esclarecer o que seria a questão da doação presumida, em que o indivíduo, ele, uma vez morto, ele automaticamente seria um doador, né? Mas teria que constar nos documentos que ele estivesse tirando, nos documentos constando como doador. E isso seria o suficiente para ele ser doador, e não teria a necessidade de autorização familiar. Isso era a doação presumida. Bom, o consentimento presumido, né, que chama, né? E antes era consentimento requerido, que vigora hoje, né? Ou seja, o requerido é a família que tem que fazer a autorização. Como falei no começo, o corpo, na nossa legislação, o corpo pertence à família, né? E para aquela circunstância, para a doação de órgãos, na doação presumida, ele já deixava no documento dizendo que ele era
doador e aquilo ninguém mais podia ser o contrário. Bom, mas a gente bateu na tecla que precisava, todos foram, que precisava haver um esclarecimento, né, público muito grande, informação, para que isso pudesse ser aceito pela população. Senão ia haver uma reação contrária muito grande. E mas ao fim de 1h30 de discussão, o deputado falou assim: olha, vocês nós viemos aqui para ver se a gente conseguia ter o apoio da lei. Mas e já foi com a decisão tomada, então. Ela está no prelo, vai ser aprovada. O presidente vai assinar, o futuro presidente vai assinar. E isso aconteceu. Um dos primeiros atos do presidente que assumiu a ocasião, não vou nem falar o presidente aqui, não interessa, né? Foi o ato que foi errado, ele foi mal orientado. Ele assinou e, ao longo dos anos subsequentes, houve uma queda de em torno de 40% nas doações. Nossa. E eu vou citar um exemplo dentro da minha casa. Meu filho foi tirar a habilitação, motorista, e na carteira que ele pegou pronta já, depois de passar, ele veio descrito como não doador. Aí ele: pai, vê o que me mostra, está aqui na minha carteira que eu sou não doador, nem me perguntaram. Aí eu falei assim: por que isso, pai? Eu falei assim: olha, é simples. Não te perguntaram porque o funcionário que estava digitando lá e preenchendo os dados, ele não tinha nenhuma informação sobre o assunto. Se você perguntasse a ele o que é isso, ele não ia saber dizer nada. Então, para o brasileiro, o desconhecido, a primeira resposta é o não. Então, assim, ele preencheu o não. Você é não doador. E isso fez com que o número de doação, né, os casos de doação, caíssem vertiginosamente no país inteiro, até que 2001 essa lei ela foi eliminada, ela foi abolida. E voltou à situação de doação requerida ou de consentimento requerido, que aí então a população voltou. Quer dizer, e agora estão voltando no Congresso essa situação, a mesma coisa, que querem fazer a doação presumida. E que a gente, acho que as associações e as médicas profissionais devem ser contra, porque não há ainda uma conscientização da população sobre a doação e até confiança no sistema para que isso aí seja colocado de uma maneira sem dúvida. Tem algum país que isso funciona? Em vários países no mundo, o indivíduo, quando falece, o corpo pertence ao Estado. No caso esse aí. Só não é feita a doação ou a captação de órgãos se a família se manifestar o contrário. É diferente aqui, que estão querendo presumir. Quer dizer, automaticamente todo cidadão já é doador. Já é doador. A não ser nesse que caso? Nesse caso, não. Ele faz um documento, diz que quer dizer, e vai acontecer que os documentos vão vir com não, como não doador. Tá. Então, como aconteceu no passado, não muito distante, e que fez com que caísse o número de doação porque não houve uma conscientização pública o suficiente para entendimento sobre a doação de órgãos e tecidos ser uma coisa bem fácil ou automática, né? Não dá para ser isso, tem que ser ainda, a família tem que autorizar. Agora, com os dados desta última tentativa fracassada, né, talvez seja possível comprovar de que não foi bom. Nós temos um exemplo aqui prático, não foi bom, vocês estão vendo aqui. Já foi adotado o sistema em quase 40% a menos ao longo dos anos. A gente espera que os nossos deputados... Alguém vai ter que levar isso lá. Alguém vai ter que... E as nossas entidades mostrem que isso aí não funcionou. Mas seria uma coisa boa, não? Seria quer dizer, se tivesse a estrutura para que desde o servidor que está ali no processo de identificação, né, daquela pessoa, tanto no registro civil quanto na carteira de habilitação, a pessoa que está ali preenchendo aqueles documentos,
não tivesse devidamente preparado para tal. Falou, ó, Pois é, vai ser doador, não vai. Precisa Nem de a uma instrução pergunta do país acontece. todo. País todo. Com boa vontade não é, é difícil, mas não é impossível. Não, é impossível não. Aí talvez cultura. Talvez seria bom, não? Se tivesse plena, a coisa funcionando bem. Então, só, quer ser doador? Não quero. O que é ser doador? A pessoa explica. Precisaria, é isso que a gente diz, precisaria de um período grande para que haja o entendimento, até a implantação, a educação, até ser implantado isso. Mas do jeito que foi um desastre. E pelo jeito pode acontecer de novo do mesmo jeito que foi. Do mesmo jeito que foi. Ou seja, não tem preparação da equipe. Exatamente. Bom, estamos no... São 8h30 já, 8h34, lá, sua hora já foi. Estamos no Setembro Verde, mês de conscientização da doação. Como é que funciona esse... na verdade, o mês é simbólico, né? Todo mês, todo dia, é importante para esse tipo de campanha. O NF vai fazer alguma ação maior, específica, além dessas entrevistas de madrugada no rádio, que tem que considerar o sacrifício. Sim. Você chegar aqui às 7 horas da manhã, tem que subir a escada longa, alta dessa. Faz parte do sacrifício. Como é que está a programação para esse mês? Bota altura para trabalhar, rapaz. Exatamente. A gente vai fazer uma programação. O nosso assistente social também está buscando, nós estamos buscando fazer, e estamos fazendo um planejamento para até o fim desse mês a gente ter alguns eventos que a gente possa participar disso daí. Não, importante que fique claro assim, conte com o Grupo Folha. Eu falo aqui, não em meu nome, falo em nome do Grupo Folha, do Jornal, da Plena, da Inter TV, aqui da Folha FM. Conte com a gente, manda o material para a gente, para que a gente possa precisa disso fazer mesmo, essa ponte aí com a população, desse jeito. Agora, só para fechar aqui, eu fiquei com uma coisa na cabeça, uma doação, quando ela é feita, autorizada pela família, o procedimento, né, todo o procedimento, até chegar ali, a mesa cirúrgica, a gente já entende, já conhece. Agora, nós nunca falamos da mesa cirúrgica em diante. É tudo um processo envolvendo uma equipe de super médicos especializados, tem tudo porque são procedimentos feitos cirúrgicos e bem delicados. Retirada de um coração, por exemplo. Não é um negócio que você chega, doação, pega. Não. Nos anos iniciais, quando a gente começou a participar dessa questão, a gente até teve que entrar em campo para poder fazer captação de órgãos. Imagino. E a gente até fez treinamento até para isso, tal, mas hoje existem já equipes montadas, preparadas e habilitadas para fazer a captação de órgãos, de múltiplos órgãos e tecidos. No passado mais recente, já existem residências médicas para formar equipes de captação de multiórgãos, né? Então, já há 2 a 3 anos já formados em São Paulo e no Rio, grupos, né, de profissionais para isso. No estado do Rio existe a Central Estadual tem uma equipe que faz a captação de órgãos e tecidos em todo o estado, né? Nós já tivemos aqui colegas que participavam da captação aqui, tanto local como regional, mas hoje o estado tem uma equipe que faz a captação múltipla de órgãos e envolve muitos profissionais. Então tem uma equipe que faz captação de coração, uma equipe que faz a captação de órgãos intraabdominais e tem a equipe que faz a captação de tecidos. Então isso envolve, imagina que às vezes precisam ver, quando uma captação múltipla aqui, precisam ver em duas etapas, né? Uma equipe vem, às vezes, com equipe mais emergencial, vem de helicóptero, avião, para captar coração e fígado, possivelmente, e a outra equipe vem para captar tecido, que é mais demorado, às vezes vem por terra. Então, isso envolve muitas pessoas, mas o Estado e o sistema está se preparando cada vez melhor, né, e mais para obter o maior número de órgãos possíveis numa doação. Não, o mesmo que faz
a captação do coração pode não ser o mesmo que faz das córneas. Sim, não é. Não é, né? Você não é especialista em tudo. Até porque são tempos diferentes, né? Sim. São ações que são bem diferentes, não de importância, e sim de execução, de agilidade, de celeridade, para que aquilo seja melhor atendido o receptor. Porque tem que, enquanto está sendo feita a captação do órgão aqui, o receptor, os candidatos a receber, estão sendo selecionados para o melhor receptor, né? Para aquele que seja selecionado e daí preparado, internado, preparado para receber aquele órgão logo que chegar. Os órgãos mais sensíveis seriam os que dependem basicamente do sangue, o coração e o fígado? Todos dependem do sangue, claro, mas... Todos dependem, né? Uns têm mais tolerância com menos oxigenação, ou seja, menos circulação de sangue. Então, por isso que as córneas podem ser captadas até depois da parada cardíaca, né? Até 6 horas após pode ser captadas as córneas, porque tem menos circulação de sangue, então tem mais resistência, as células não morrem tão rapidamente quando deixam de circular o sangue. Então, ossos, pele, podem ser retirados após a parada cardíaca, tecidos, né? Mas o coração, por exemplo, não adianta um coração ser retirado aqui para ser implantado em São Paulo, porque isso exigiria, entre a captação e a implantação, que o ideal não ultrapasse a 2 horas, seria ultrapassado esse tempo. Por isso que a gente diz a doação de coração tem que ser bem próximo, né? Próximo para poder ter a resposta e o resultado ser melhor. Não adianta uma captação de um coração no Acre para transplantar em São Paulo, né? Então não dá para ser isso. Tem que captar lá e tem que ser implantado lá. Então por isso é que o número de transplantes que acontece no Norte, no Nordeste é menor, talvez, de determinados órgãos, porque é por questão de proximidade e distâncias, né? Desses hospitais mais... que são preparados e com equipes preparadas. Exatamente. Também, que não é só o hospital. O Nordeste também tem bons hospitais, mas você vai depender de... O Ceará é um dos estados que mais transplanta no país, é um deles. Que legal. O Ceará transplanta muito. Que bom. Bom, eu já atrapalhei sua agenda aberta aí, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado pela visita do senhor, muito obrigado pela presença. Espero que setembro seja aí um mês positivo, de boas campanhas, e eu reforço aqui, estamos à disposição, que tiver lá de divulgação, material de impresso ou de spot de rádio, manda para a gente que aqui está garantida a divulgação. Beleza, então eu agradeço. Eu me despeço assim, agradecendo muito a oportunidade. Acho que a gente tem que saber, e eu vou estar registrado esse oferecimento seu, que a gente vai... Fica à vontade, não, vamos mesmo colocar para funcionar, não é só, como diz o poeta, para inglês ver, não. Eu queria deixar aqui Fica à vontade. Uma última notícia, uma última informação, né? E para a gente sempre pensar que qualquer um de nós um dia pode estar numa fila de espera, ou um ente querido nosso, né? Que a gente fala numa lista de transplante, como o ouvinte alertou, eu acho que ele está correto, falar como lista, né? E a gente pode estar na lista, ou uma pessoa muito querida nossa pode estar estar numa lista, que não é difícil acontecer. A gente já teve a oportunidade de pessoas que estão hoje na lista falar, o senhor falou comigo uma vez e eu não dei muita importância, hoje eu estou numa lista. Teve pessoas que foram transplantadas que falavam isso comigo. Então qualquer um de nós pode ser necessitado um dia, ou através da gente mesmo, ou de um ente querido nosso, numa lista de espera. Então tem que falar, conversar, né, no seio familiar, e discutir o assunto e decidir. Não adianta ir para o cartório e deixar escrito, né? Porque isso é a família quem decide depois. E geralmente as pessoas respeitam quando a opinião é informada antes dessa discussão. Seja para sim ou seja para não, mas sempre deve conversar.
Não, até uma pergunta do Gilmar aqui lá da Baixada. Ele diz aqui, qual a idade máxima, só para a gente fechar mesmo, qual a idade máxima, se existe uma faixa de idade para doador? Não existe uma faixa fixa, não. Quer dizer, é lógico que a gente, para criança, né, acima de 2 anos é o que se espera que possa ter condições dos órgãos serem utilizados, né? Mas pode já vi doador com 75 anos de idade. Então não é a idade cronológica, é a condição física que a pessoa se encontra. Então é avaliado, é analisado pela nossa equipe. Por exemplo, quando tem um possível doador, já tivemos casos de 90 anos de idade em que a família que se dispunha a doar, mas a gente foi analisar e avaliar e os órgãos não tinham as condições adequadas para serem utilizadas. Então a gente explica, a família agradece, às vezes, mas o processo de identificação da morte encefálica, ele precisa ser concluído em todo o hospital, porque é lei, é obrigatório você concluir, abrir e fechar o protocolo de morte encefálica, é uma lei em que obriga os profissionais da área de assistência ter que identificar, quando identificado, abrir e fechar um protocolo, porque não tem por que ficar mantendo uma pessoa num leito, ocupando um leito, às vezes de UTI, né? Ocupando um leito, e quando a pessoa está já, tecnicamente, ela está morta. Nesse caso é tudo muito técnico, é tudo muito acompanhado de perto, inclusive pela própria família também. Sim, claro. Bom, mais uma vez, doutor Luiz Eduardo Castro de Oliveira, muito obrigado, médico nefrologista, coordenador do NF Transplante, nosso abraço, um abraço na altura, na equipe toda lá, eu sei que tem muitos psicólogos, aliás, são pessoas que fazem um trabalho extraordinário, assim como o senhor, todos lá, o nosso abraço, nossa gratidão. Como o senhor disse, é aquela história, eu sempre falo, não precisa acontecer com a gente para a gente participar das campanhas, vamos fazer as campanhas e tomara que a gente nunca precise, né? Então, desse jeito. Então. Bom dia para o senhor. Bom dia para vocês também. Bom, são 8h46 agora, fechamos por aqui o Folha no Ar, que volta amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo sempre aqui pela Folha FM, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.